Queria que você explicasse a escalação, onde você promove 3 mudanças na linha ofensiva de atletas que até então nos últimos jogos não vinham entrando. A gente fez, na verdade, uma escolha em cima do desgaste que a gente teve. Um jogo em Criciúma. Ninguém sabe, às vezes imagina como é que é desgastante sair de lá, enfrentar o que nós enfrentamos, entendeu? Sai de Criciúma, pega quase 3 horas de ônibus até. Então, assim, chegou num ponto que a gente não tinha outra escolha, entendeu? A gente precisava fazer mudança. E acho que a gente faz um primeiro tempo com chance dentro daquilo que a gente queria também. A gente criou oportunidade, poderia ter feito 1-0, né? Então não tem que lamentar, a gente não pode ficar toda hora esperando. Por que é essa escalação, por que é aquela? É porque a gente trabalha no dia a dia com os atletas, a gente tem que fazer escolhas. Era muito provável, se eu não faço nenhuma modificação e a gente perde, fala assim, por que você não mexeu no time, colocou um time mais fresco, um time com jogadores mais descansados, né? E acho que os jogadores, né, cumprem bem essa função, dentro daquilo que a gente esperava. O Ítalo quer uma possibilidade, ainda precisa de um período ainda de trabalho, né? Ele tem ido para jogos, jogado pouco, iniciar com ele era muito complicado, e tanto Davó quanto o Jacaré, quem mais, o Ricardo, jogadores com muito desgaste. No último jogo já o rendimento não foi aquilo que a gente sabe que eles poderiam fazer, então a gente teve que fazer, cara, assim, dentro da situação era a melhor formação, sem contar que a gente não teve tempo para treinar nenhum, zero tempo, não tem como treinar, é só tentar recuperar os atletas. Então a gente tentou fazer essa opção, acho que a gente teve momentos bons, momentos que não foram tão bons assim, mas é claro que dói muito pra gente essa derrota. É um clássico, é um adversário, né, que a gente tem essa rivalidade. Era muito importante pra gente hoje não perder, né? Ganhar e vencer, mas nós temos agora que preparar nesses dias que a gente tem pela frente, a gente poder enfrentar o Operário, contando com o nosso torcedor. Eu sei que o nosso torcedor está muito ansioso para que isso aconteça rapidamente, mas o campeonato em si, ele tem demonstrado para todo mundo que ele vai ser difícil nessa reta final. Tem muito time que está começando a vencer lá embaixo, os confrontos estão acontecendo. Então agora é que a gente possa recuperar bem, né? A gente vai ter tempo para poder treinar, preparar bem para esse confronto contra o Operário. Boa noite, Anderson. O Bahia, claro que está numa situação confortável na tabela, na segunda colocação, né? Tem uma certa distância que está reduzindo ali para o quinto colocado, mas num comparativo com os jogos fora de casa do Bahia, nas últimas 6 partidas foram 4 derrotas, com essa derrota hoje aqui para o Sport, e 2 empates. O que está faltando para o rendimento fora de casa seja de uma maneira diferente, para a pontuação deixar a equipe realmente de uma maneira mais tranquila nessa reta final da competição para garantir a classificação? Cara, eu acho que a gente tem enfrentado, assim, é claro que a gente quando começa uma sequência de jogos, né, a gente está numa fase, importante que o torcedor saiba, que dos últimos 5 jogos, né, tirando um jogo do Criciúma desse, nós vamos fazer 4 jogos fora de casa. Não é simplesmente jogar fora de casa, é o deslocamento que a gente tem, é a falta de treino que a gente tem uma série de coisas que é claro que influencia, e não só pra gente, é pra todo mundo. Tá todo mundo tendo dificuldade de vencer fora de casa. Pega um time que tá vencendo muito fora de casa hoje. Qual que é o time que vence todos os jogos? Tem, difícil, cara. O próprio Sport, como é que é o rendimento fora de casa? Pega o Tombense, como é que é o rendimento? O próprio Londrina, como é que é o rendimento? O Vasco, Grêmio. Então, assim, talvez o ponto fora da curva chama-se Cruzeiro. E nem é agora também, que também andou empatando o jogo, perdendo o jogo. Então nós temos que fazer, não é só Bahia, não. Nós estamos com vários times sofrendo com essa dificuldade. Porque o campeonato é assim, é difícil. Chega um momento que o desgaste é enorme. E a gente precisa, claro, encontrar soluções. Uma das soluções é aquilo que as pessoas hoje perguntam. Por que das mudanças? Porque nós estamos buscando soluções. Nós precisamos rodar um pouquinho para ver se a gente tem um time mais fresco um pouco, no sentido físico, para ver se entrega nesses jogos fora de casa, principalmente aquilo que a gente espera em termos de competitividade. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o segundo tempo do jogo. No primeiro tempo aí criou algumas possibilidades, teve até um gol anulado. No segundo tempo o Sport pressionou um pouco mais. A equipe caiu muito de rendimento no segundo tempo. Qual a tua opinião sobre isso? Eu discordo. Acho que o Sport foi muito melhor no primeiro em termos de trazer problemas pra gente. Muito melhor, eu acho assim. Teve pelo menos umas 2 chances claras ali para poder fazer o gol, né?
Não acho que aconteceu isso. Acho que o segundo tempo ele começa melhor pra gente, né? Nós tivemos pelo menos 2 ou 3 boas chances antes de sofrermos o gol, de bola que talvez fizesse o cruzamento correto, a bola poderia ter, a gente poderia ter feito gol, ou que se a gente encaixasse esse último passe, poderia criar uma situação, né? E o Sport teve a capacidade de fazer isso no momento que ele teve a chance. Ele também teve dificuldade para finalizar, de poder fazer, né, essas situações, mas na que ele teve tranquilidade para poder fazer um envolvimento, e é muito mérito deles, né? É claro que tem algumas coisas que a gente poderia ter evitado, mas há muito mais mérito do quarteto deles que envolveu ali do que qualquer outra coisa. E a gente tem que enaltecer também, não é? Os caras jogam para poder fazer o gol. Eu acho que nesse quesito é que eles conseguiram traduzir esse envolvimento, essa chance, em gol. E coisa que a gente não conseguiu. Na hora que a gente teve a oportunidade, chegamos com 3, 4 jogadores para poder fazer o gol, a gente não conseguiu. A gente teve uma situação de contra-ataque, que se o passe é bem dado, a gente poderia dominar e tentar fazer o gol. Então eu acho que nesse aspecto sim, que há uma vantagem aí para a equipe do Sport. Mas não o Sport nos sufocou, não. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve mais dificuldade ainda, apesar de ter algumas boas oportunidades. Anderson, como explicar tudo isso que você citou, além de em 2 jogos com o Criciúma e com o Sport, chute no gol, direto do gol, o Bahia não acertou nenhum. O que foi que aconteceu nesses 180 minutos? Cara, são contingências do futebol, né? Às vezes a gente chuta dentro do gol, o goleiro defende, é uma situação muito menos perigosa do que uma bola que passa cruzada, como aconteceu no Criciúma, como hoje do Raí, né? Talvez se ele tivesse acertado ali o cruzamento, é muito mais chance de gol do que simplesmente um chute, chutar por chutar. Eu acho que a gente, é claro, a gente está trabalhando para poder fazer o gol, para poder fazer essa situação. Então, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas a gente está tentando, cara. Assim, bola que vai de cruzamento, bola que passa ali, o último passe, a gente acertar. Porque eu falo assim, o que acontece com um time que não treina? Vai caindo, performance, é normal. É para todo mundo, não é só para a gente, não. A gente nunca pode ter... talvez o desempenho que todos esses atletas possam ter, ou o meu trabalho, quando a gente pega uma sequência que a gente não consegue treinar e a gente vai só, na verdade, fazer com que os jogadores possam se recuperar. Mas hoje, nós tivemos uma bola na trave, tivemos situações. Não foi impedimento. Oi? Não contou porque foi impedimento. Foi na origem do... Esse Raí. Foi. Tá. Então eu não sei. Não teve um chute no gol. Tudo bem, mas eu tô falando assim, se não está impedido, Isso. E quantos esportes teve? Quantos chutes no gol? É que eu falo assim, é difícil de fazer isso. E acho que o Sport fez um bom jogo. Aí a gente pega só assim, não teve chute em gol. Uma marca da incompetência dos 2 times. Não é, cara. Acho que as 2 equipes tentaram, e não é fácil fazer gol, cara. No gol chutou 2. Tá? Oi? No momento do gol eles estavam 2. Uma foi o gol e a outra, claro, defendeu o cruzado. Cruzamento, foi uma bola cruzada, né? Não, foi um chute. O Sander bate cruzado e o Cláudio defende. Tá. Então 2 bolas. Isso. Tá bom. Uma diferença grande. Nós tivemos, talvez, a capacidade de poder tentar fazer pelo menos 2, 3 situações. O Igor, por exemplo, de ter feito o gol por cima. Errou, cara. A gente não pode pegar isso e falar assim, o time é incompetente. Você acha que o time é incompetente? Sério? Não, tá no G4 da primeira rodada. É, porque eu falo. Mas a gente tá sempre aqui só vendo o lado vazio do copo. Eu quero que o nosso torcedor possa estar com a gente, cara. Assim, acredita, não tá fácil, tá difícil, mas tem times que estão muito piores do que a gente. E a gente precisa mobilizar, porque nós vamos conseguir o nosso acesso, cara. A força do nosso torcedor dentro da Fonte Nova, eu acho que a gente tem dado uma resposta muito positiva. Um time que está buscando sempre o resultado. Então, que vocês possam confiar aí, que a gente vai fazer uma semana boa. E juntamente com o torcedor, a gente vai buscar esse triunfo dentro de casa. Você falou de 2 aspectos importantes, né? A torcida que está esperando, ansiosa, e é natural pelo acesso, é normal do torcedor. Do outro lado, um elenco que está desgastado, que vem de um ritmo muito grande de jogos. Como é que tem sido a tua conversa com o elenco para não perder esse foco, não perder esse rumo da segunda posição, nessa reta final que é de muita importância para esse acesso do Bahia? Cara, assim, o que a gente está muito preocupado é em chegar entre os 4. Se vai ser em segundo, em terceiro, primeiro, tudo é detalhe que no final, claro, que faz diferença. Nosso objetivo é ficar entre os 4, matematicamente ter o acesso garantido, entendeu? A gente passa por um momento agora de muitos confrontos, tem muito confronto direto, muito time que vai enfrentar muitos adversários que estão disputando essa vaga. Então a gente sabe que é importante continuar no nosso
no nosso caminho. A gente, de maneira alguma, nós estamos satisfeitos com o resultado, mas também não podemos fazer disso aqui uma coisa terrível, como se fosse uma incompetência geral. Eu queria que todo mundo tivesse respeito, assim, porque o time que está aqui hoje é o time que está buscando no campeonato o tempo todo esse acesso. Está todo mundo se dedicando, está todo mundo se empenhando. Não é fácil fazer o que a gente está fazendo. E como eu falei com vocês, faz um históricozinho assim de quais times estão conseguindo vencer muito nesse momento fora de casa. É muito difícil, quase nenhum assim está conseguindo êxito. Então é prova de que está todo mundo com essas mesmas dificuldades, né? O que a gente pode fazer é ter tranquilidade para poder fazer uma boa semana de trabalho e buscar um resultado positivo aí, vencer esse sábado agora, no próximo sábado. Anderson, você vai ter 12 dias agora para treinar a equipe. E tem uma situação que é a lateral esquerda. Os últimos 3 jogos você utilizou o Rezende. O fato de deslocar o Rezende para aquela posição, você perde uma qualidade no setor de meio campo? Você pensa nesses 12 dias em aprimorar aquele lado ali? Não, claro que a gente pensa. A gente teve uma situação do Luiz, que eu acho que é o jogador que pode. O que eu falei com o Luiz muito claramente: Luiz, eu não vou te dar a posição, isso muito claramente com ele, não vou te dar a posição se você não fizer por merecê-la no dia a dia, entendeu? Então, assim, em determinado momento, eu falei com ele claramente: não é porque a gente não tem nenhum lateral que eu simplesmente vou te dar isso. Então é uma questão de conquista. E ele é um menino muito do bem, é um menino com muita capacidade, que eu acho que com um pouco mais de trabalho, que a gente tem agora, trabalho para poder posicioná-lo melhor ali. A gente ainda sofre talvez com os cruzamentos que acontecem ali, dele poder estar mais inteiro nessa bola. Então a gente fez a opção por Rezende porque a gente jogou fora de casa com times que jogam muito com cruzamento. Então era importante ter um jogador que cabeceia melhor ali. E era a alternativa que a gente tinha. Mas a partir de agora a gente vai trabalhar. E se ele demonstrar nos trabalhos, nos treinamentos, que ele tenha, que ele vai reconquistar esse espaço, e ele começou muito bem o ano aqui, né? Todo mundo lembrar assim, eu acompanhando de fora, ele começa muito bem. Então, um jogador que teve pontualmente um escorregão que causou, ocasionou um gol, né? Contra o Atlético Paranaense, todo mundo caiu em cima dele, falando que ele não prestava mais. E é claro que qualquer jogador sente um pouquinho acuado, é normal. A gente responsabiliza diretamente o resultado em função de um detalhe só. E o que a gente está fazendo é uma reconstrução em cima dele, tirar ele um pouquinho do foco, porque a gente sabe que vai precisar muito dele. E ele vai, eu tenho muita expectativa que ele vai reconquistar esse espaço, né? O Caio Vidal chegou, né? Veio de transição. Qual a importância desses 12 dias para esse atleta, quem sabe, poder aparecer entre os relacionados com o Operário? E falando aí desses 2 jogos fora de casa, ainda tem algo que você queira citar que pode ser lembrado e passado para o torcedor? Cara, assim, não acho que a gente fez o melhor dos nossos jogos, né? A gente cita sempre um jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, que hoje está na final da Libertadores, que a gente conseguiu jogar muito bem lá. Tá? Então, Guarani. Mas o Guarani foi um jogo muito igual o Brusque, foi um jogo muito parecido assim. A gente foi mais eficiente do que teve construção maravilhosa. O que nos faltou, talvez, nesses jogos fora de casa, é eficiência, porque chance a gente teve, né? Ou de dar o último passe, ou de entregar, de rolar uma bola para o companheiro ficar na cara do gol e finalizar. Então o que nos faltou foi o aproveitamento dessa eficiência. Não é que a gente tenha feito jogos terríveis e nem jogos maravilhosos, tem muita consciência disso. A gente poderia ter jogado muito melhor, como poderia ter jogado muito pior, né? Mas a gente vai continuar buscando nesse sentido. O primeiro passo nesses 12 dias é recuperar fisicamente os atletas, né? Fazer todo o trabalho que tem que ser feito para recuperá-los, para que eles possam estar nas melhores condições físicas possível. Esses atletas como o Ítalo, atletas como o Caio Vidal, o próprio Ricardo Goulart, que precisa desse tempo para poder treinar e se ajustar ainda, porque chegou no meio de temporada e cada um com alguma dificuldade ou falta de ritmo, ou como o Caio, que chegou numa transição com um problema muito chato, que é tornozelo, né? Que a hora tá bom, né? Ele fez 2 treinos muito bons, a gente falou assim, opa, tá chegando, aí de repente sente novamente, não que ele sentiu, mas é porque dói, incomoda. Então acho que a gente vai aproveitar esse espaço.
e a gente pode ter novidades sim, né? Mas mais uma vez eu quero falar para o nosso torcedor assim, cara, acredita, mobilizem, entendeu? A força de vocês é muito importante, né? A gente está se entregando de corpo e alma aí para esse projeto e a gente quer, acima de tudo, entregar um final de ano que possa ser recompensador de todas as dificuldades que foram passadas nessa temporada, e a gente está muito focado nisso e conta muito com todos vocês.